Muito bem, é hora da gente falar com o Dr. Mauro César Martins. Bem-vindo, Dr. Mauro. Tudo bem, Eudes? Um bom dia a você, todos os ouvintes, todos os telespectadores da Mix. E ao Ricardo, né, Ricardo? O Ricardo tá ali do outro lado na operação técnica. Dr. Mauro, uma semana mais curta, né? Mas mesmo assim nós vamos trabalhar bastante, né? Sim, muito trabalho pela frente aí. Bom, doutor, eu separei algumas informações para a gente comentar no programa de hoje. Uma delas é essa aqui, ó. Fundada há 3 décadas e com tentáculos que extrapolam as fronteiras brasileiras, alcançando a América Latina, Estados Unidos, Europa, a maior facção criminosa do país, agora está, de certa forma, segundo o site Metrópole, silenciosamente estendendo suas teias para tentar acesso às autoridades que ocupam os mais altos postos do Poder Judiciário. Pelo menos um integrante da cúpula do primeiro comando da capital tentou, sem sucesso, aproximar-se do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, por meio de emissários que voaram até Brasília e pleitearam reuniões com o membro da mais alta corte do país. O senhor está por dentro do caso, né? Sim, Eudes. Essa questão é muito delicada e a gente tem que falar por parte. Primeiro, Comando da Capital, Comando Vermelho, outras facções, elas estão atuando no Brasil e já atuam em grande parte do mundo. América Latina, Europa, inclusive dentro dos Estados Unidos. Inclusive está sendo formulado entendimento para considerar essas facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. Eu não sei se você sabe, a semana passada o presidente do Paraguai, que é um governo de direita, declarou que o Hamas, o Hezbollah e a autoridade palestina, se não me engano, eles são grupos terroristas. E o Brasil pleiteia que também esses grupos de facções no Brasil sejam consideradas de terroristas lá. Aqui ainda não foram, por incrível que pareça. Não foram consideradas pelo governo brasileiro, Ministério da Justiça. Então, respondendo a sua pergunta, eu fiz questão de assistir a reportagem que originou essa informação, que é do Metrópole. Realmente, um membro, que são milhares de membros, um membro, parece-me que é da cúpula, do alto escalão, do primeiro comando da capital, um tal de Tiquinho, se não me engano, ele tem 8 a 10 processos com o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Como deve ter também com o Gilmar Mendes, como deve ter com Barroso, como deve ter com Alexandre de Moraes, que é normal, os processos chegam lá e são distribuídos para os ministros, são 11 ministros. Muito bem. O que o GAECO apurou através de interceptações de mensagens, que não se fala quando, não se fala local, vamos considerar que é pela investigação. Se considerou que a família deste condenado, que tem vários processos em grau de recurso, que pertence a esse primeiro comando da capital, ou alega que pertence, ele está procurando advogados que tenham acesso ao gabinete. Isso é absolutamente normal para qualquer cidadão brasileiro que tenha processo no Tribunal de Justiça, no STJ, no Supremo e até com um magistrado local. Um advogado legalmente constituído pleitear uma audiência para tentar expor a sua tese de defesa no processo. Isso é o normal.
Isso é advocacia normal. E quem critica advogado criminalista só vai dar valor em advogado criminalista o dia que ele ou a família dele, o irmão dele, o pai dele precisar de um advogado criminalista. Quando ele verificar que o mundo está contra eles e só o advogado criminalista e a mãe do condenado é que está a favor do condenado, porque o resto nessa hora some. Então, é um direito constitucional. E o que eu vi nessa reportagem? O que eu vi na mensagem do GAECO? Que a facção ou as facções tentam entrar no poder judiciário. E neste caso cita Brasília, Supremo e um gabinete de um ministro, Nunes Marques. Eu vejo que isso é uma mensagem que o GAECO está fazendo para as autoridades. Nós estamos atentos quando eles tentam fazer contato via advogado ou de terceiros, fazer um lobby aí em casos que nós estamos cuidando. Isso é uma guerra de narrativas. Narrativa do GAECO, que precisa de muitas verbas do governo do Estado, do Ministério da Justiça, para poder manter essas investigações. E também uma narrativa de tentar cercear qualquer eventual direito de defesa legítimo de presos condenados com grau de recurso. Estou falando isso na condição de advogado. Eu entendo que todos são iguais perante a lei. Um condenado, ele tem direito de defesa. Se você perguntar para mim se eu sou a favor de endurecer pena, se eu sou a favor de penas severíssimas, inclusive prisão perpétua, eu sou a favor. Até pena de morte, em alguns casos, eu admito a discussão pelo Congresso Nacional e pela sociedade brasileira. Agora, tentar impedir a advocacia de exercer sua plena atividade, isso para mim é querer criminalizar o trabalho dos advogados, que é algo que é feito constantemente pelas autoridades do Ministério Público nesses casos complexos. Não se pode confundir a pessoa de um advogado trabalhando direitinho, cumprindo a lei, com um advogado da facção, envolvido com o crime da facção. Esse deve ser preso, esse deve ser condenado e deve ser enjaulado como os faccionados são. Eu não admito advogado com envolvimento com o crime organizado. Nunca admiti, eu tenho 38 anos de advocacia e já vi vários colegas que por fazerem defesas de pessoas ligadas ao crime organizado e por falarem demais, advogados que falam demais, já foram presos, foram absolvidos posteriormente. Aqui em Prudente nós tivemos um caso desse. O advogado foi destruído pelo GAECO, pelo delegado, que eu posso dar o nome de todo mundo aqui, e a doutora Cisara absolveu o advogado. Depois, 9 meses, 1 ano depois, quando já tinham destruído o advogado, dizendo que ele estava envolvido com facção criminosa. Não deu em nada, farofa. Mas queriam pegar os advogados. E tem alguns que estão envolvidos e estão condenados. Advogadas, principalmente. Então, eu sou plenamente favorável que qualquer cidadão brasileiro, seja condenado ou não, tenha o direito de defesa. Seja perante um magistrado, perante um tribunal, perante o STJ, perante o Supremo Tribunal Federal. Dentro das linhas republicanas, de acordo com os códigos que nós juramos a defender. Juiz, promotor e advogado. E encerrando a sua pergunta da reportagem, neste caso, inclusive o advogado, em um dos processos desse indivíduo, que tentou acesso ao ministro Nunes Marques, teve audiência marcada, ministro não atende advogado, é só no Brasil, ministro Supremo não atende advogado. Ele manda ou determina que um daqueles assessores dele lá, magistrados honrados, que auxiliam o ministro Supremo, nunca teve tanto auxiliando o ministro Supremo, ganhando uma nota, inclusive, né? Eles atendem os advogados e falam, vamos analisar. É só isso. Agora, o que eu gostaria de ver mais no país? Eu gostaria de ver uma atuação mais firme do governo do Estado,
do GAERCO, do Ministério Público, prendendo em centenas os criminosos faccionados do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, eu não vejo. Eu vejo de vez em quando uma operação ou outra e muita coisa na imprensa. Eu gosto da coisa efetiva. Vamos prender! E vamos falar menos na imprensa. Mas a imprensa é livre, cada um pode falar o que quer. Agora, de vez em quando tem que ouvir o que não quer também. Muito bem. Doutor Mauro César Martins, nós voltamos já já com mais um assunto.